Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pro canal. Eu não podia deixar encerrar o ano e não trazer um videozinho pra vocês. Esse vídeo aí já tem 15 dias, foi o dia que a gente foi numa fazenda, aqui em outra cidade, no Rio, essa cidade, porém é em Barra Mansa, né, fora do meu município, acho que é assim que fala. Aí a gente estava na estrada, a gente saiu, acho que foi umas 8 horas de casa. Foram 2 horinhas de viagem. E aí a gente já tinha chegado, se eu não me engano, na cidade de Barra Mansa. Fiz esse videozinho quando a gente chegou na fazenda. Essa daí é a entrada da fazenda. Nós estávamos no carro aguardando para poder entrar, né? Essa fazenda aí, ela tem day use, tem piscina, a gente pode ficar o dia inteiro aí. E aí tem almoço, tem café da manhã, mas a gente chegou depois do café da manhã. E também quando a gente chega, o proprietário da fazenda faz um tour pela fazenda conosco, nos conta a história. Isso aí somos nós entrando. E eu mostrei um pouquinho para vocês de como é esse espaço lindo, lindo, lindo. Eu amo natureza, se eu pudesse eu moraria até na roça. Esse espaço aí é onde a gente almoçou e essa é a frente da fazenda. Olha que lindo, gente, olha o tamanho desse casarão. Coisa mais linda mesmo, bem rústico, bem antigo, porém com muitas histórias interessantes, e eu sou apaixonada em ouvir histórias assim, antigas, de ver coisas antigas. E eu gravei bastante aí esse espaço, porque eu achei a coisa mais linda. Esse é um calhambeque que o proprietário da fazenda mostrou pra gente. E aí começou o tour pela fazenda. Ele contou primeiro como que funcionava, como que foi o começo da fazenda. E depois ele andou conosco aí pela fazenda para falar mais um pouquinho sobre as histórias. Esse espaço aí, se eu não me engano, era o espaço onde ficavam os escravos, onde eram feitas as comidas para o pessoal da fazenda. E também tem criação de gado aí, se eu não me engano, até plantação de café, mas a gente não chegou a ver isso não. E aí eu tô mostrando pra vocês, enquanto ele falava, contava as histórias. Essa fazenda tem até um livro que ele escreveu. E olha que lindo, gente, essas ruínas aí. Ele tá reformando a fazenda aos pouquinhos. Esqueci o nome desse negócio, gente, mas bem legal também. E aí dentro é uma escola, onde era o ensino médio. E aí, como vocês podem ver, tem até os quadros negros que ele preservou. Aí eram dadas aulas, né? E aí tinham vários quadros, porque a turma era dividida. E aí eu filmei pra vocês, aí dentro tem bastante coisas também, falando sobre culinária da época, como que eram feitas as comidas, na verdade. E a escola foi algo que eu fiquei, assim, encantada, sabe, não sei, eu fiquei imaginando, entrei lá dentro, fiquei imaginando várias coisas, sabe? Eu amo isso. E aí a gente já tinha terminado de fazer o tour lá por fora da fazenda. E nós entramos aí, ficamos aí dentro, aguardando a hora do almoço. Isso aí já era umas meio-dia. Aí a gente foi tirar fotos, foi conhecer algumas partes, assim, por conta mesmo. Aí eu aproveitei, né, e filmei pra vocês essa porta aí, na verdade, é a entrada da fazenda. Na época era a entrada. E todo esse espaço aí embaixo que eu tô mostrando, onde a gente almoçou e tudo mais, é o porão. A casa não era aí embaixo, é lá em cima. E eu fiquei chocada ao saber disso. E aí, eu tô mostrando pra vocês os detalhes dessa escada que eu fiquei apaixonada. E, pasmem, essa escada aí, ela só tem 45 anos, tá? Ela não existia. Ela foi feita há 45 anos atrás. Como eu falei pra vocês, a entrada da casa era pelaquela escada lá fora. Ou seja, tem muitas histórias, muitas coisas legais pra você saber. Isso aí, se eu não me engano, são mapas que eram feitos de forma escrita para sinalizar
da fazenda. Tinha essa máquina de costura antiga aí que tava vendendo. Minha mãe ia adorar. E aí eu acho que a gente já tava subindo para conhecer a escada. Não tava ainda não. A gente tava realmente aguardando o horário do almoço. E os meninos foram jogar um pouquinho de sinuca ou bilhar. Não sei qual o nome certo desse jogo. Aí meu esposo pediu pra filmar, né, também, pra colocar aqui pra vocês. E também, gente, tinha essa casa aí de arara. Eu achei a coisa mais linda. E na hora do almoço eu esqueci de filmar o meu prato pra vocês. Eu fui filmar depois que eu já tinha acabado de almoçar. E aí a gente começou a segunda parte do tour. Ele começou mostrando aí essas assinaturas de atores e atrizes que foram aí gravar uma novela. A novela, inclusive, foi A Bicho do Mato. Depois vocês dão uma pesquisada. E aí a gente foi para a segunda parte, onde foi realmente mostrada a casa da fazenda pra gente. E eu fiz um vídeo mais lindo que o outro, gente. O lugar, o ambiente, o dia tava tudo lindo. Ele também tava falando sobre esse lustre, que ele era de duas irmãs, não sei se as mulheres eram da Alemanha, eu sei que ele é bem antigo e ele foi feito de vidro, ele é todo de vidro. E aí tinha essa cadeira de balanço que ele fez até uma brincadeira, que ele passava por aí à noite e a cadeira rangia sozinha. Eu até imaginei qual som que essa cadeira fazia e como que ela ficava balançando. O próprio filme de terror, mas tudo bem. Aí era a sala de jantar, os papéis de parede são realmente os da época. A mobília não, porque a mobília foi toda retirada da casa pelos antigos donos, foi vendida. Tinha esse piano maravilhoso, o som desse piano, gente, era a coisa mais linda. E eu fiquei assim, imaginando como que era a rotina da casa, mas o que era original mesmo, assim, uma das coisas originais era o papel de parede que ele pediu até pra não encostar. E aí ele tava contando como que era feita, né, as orações pelo pessoal da época, como que era a rotina depois do jantar. As mulheres ficavam tocando piano e os homens conversando e bebendo licor. E aí eles mandavam as mulheres irem lá para aquele santuário, né, não sei, rezar enquanto eles ficavam conversando. Aí são os testamentos, tá? Eu não me lembro de quem que eram esses testamentos, qual o nome. E esse corredor aí onde tinha os quartos, o banheiro, e depois ele levou a gente na biblioteca, que foram livros que estão bem preservados, e depois ele nos mostrou a sala de vídeo, tá? Que a sala de vídeo foi montada por ele. Nossa, eu dei uma vacilada e tava limpando a câmera, mas eu não vou cortar não. Tinha bastante livro legal, ele tava mostrando os aparelhos de cinema e tal, e os banquinhos também. Ou seja, gente, tem um pouquinho de cada época aí nessa fazenda. E nós já estávamos encerrando o dia depois do tour. Eu entrei um pouquinho na piscina e logo depois a gente se ajeitou para vir embora. Gostei muito desse dia, foi bem legal. Aí eu tava mastigando o chiclete e a gente já tava indo embora. A gente devia estar indo embora umas 4 e pouquinho, quase 5 horas, e eu vou me despedindo desse lugar maravilhoso e de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlogzinho. Foi bem rapidinho, eu achei que ia dar mais tempo, mas eu não podia deixar de registrar esse momento para deixar aqui de lembrança e para mostrar para vocês também esse pedacinho de lugar que é a coisa mais maravilhosa, tranquilidade, dá vontade de morar aí nessa roça, gente, de verdade. Eu amo natureza, eu amo, olha só que dia maravilhoso, tava lindo esse dia, a temperatura também não tava muito calor, nem tava muito frio. Deixem aqui pra mim se vocês já conheciam esse lugar. Eu deixo também, vou deixar o Instagram aqui da fazenda pra vocês, caso tenham interesse de ir lá conhecer.
Bom, pessoal, vou ficando por aqui e me aguardem, porque no próximo ano eu também vou trazer muitos vlogs pra vocês. Como eu disse no último vídeo, meu fim de ano vai ser bem agitado, então vocês não vão ficar sem conteúdo. Beijo, beijo, beijo. Vão ficando aí com essas paisagens lindas desse lugar. E comigo aí, me mostrando um pouquinho. Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui.